Começando mais uma aula aqui, eu sempre, me perco na hora de como começar, mas começando mais a aula 7 do artigo Breaking Free from Product Marketing. Na aula passada a gente falou de evidências tangíveis, né, das peripheral clues, né, das dicas periféricas, de como o profissional de marketing precisa entender dessas dicas periféricas, o que é essa dica periférica, para poder criar uma realidade, para poder criar uma percepção tangível dentro da cabeça do consumidor a respeito do serviço sendo algo intangível. Então a gente está trabalhando, né, falando bastante de como a gente manipular, né, como a gente gerir, manipular não no sentido de alterar, mas no sentido de ter a gestão mesmo, elementos a fim de conseguir criar uma percepção positiva a respeito de um serviço na cabeça do nosso consumidor. Afinal, é esse o papel do responsável de marketing, é conseguir que o consumidor entenda as vantagens de adquirir aquele serviço, entenda as vantagens de comprar aquele serviço, e aí ele efetivamente realize a compra daquele serviço. Então, é uma manipulação não no sentido de enganar o consumidor para consumir, mas sim de tornar claro as dicas periféricas do que aquele serviço vai proporcionar para ele. Então tem muita análise do que é tangível, do que é intangível, enfim, para quem está assistindo as aulas na sequência, sabe do que eu estou falando. E essa aula, dada essa introdução, essa aula a gente vai começar a falar da gestão, da manipulação, do manuseio, talvez fique melhor o manuseio, a manipulação acaba, né, tendo um tom pejorativo, mas o manuseio, a gestão do ambiente na prestação de serviço. Aqui quem tem loja física vai entender, quem vende serviço num ambiente físico e não digital vai se identificar muito com essa aula. Ela é bastante interessante porque vai dar algumas percepções aí de como você faz a criação de uma realidade, de um imaginário na cabeça do seu cliente só com a gestão do ambiente, né? Então vai ser interessante. Vamos lá para a tela. Então ela fala, né, que o ambiente é um bom exemplo, né? Desde que a distribuição de produto normalmente significa só a entrega para agentes externos, o marqueteiro tem pouca voz ali na gestão do ambiente que o produto é vendido, né? A maior parte do controle dele está efetivamente na embalagem do produto, né? Ela fala que está na embalagem do produto. Aqui puxando um pouco a sardinha, né, pro serviço. A gente sabe que não só a embalagem do produto é importante criar essa percepção, mas também tem um monte de coisa onde esse produto é exposto, iluminação, enfim, tem mais questões do ambiente que o marqueteiro tem que tomar consciência para melhorar a possibilidade de venda daquele produto. Então, enfim, mas vai fazer sentido. Nos serviços, né, ele está totalmente integrado com o ambiente, né? A gestão do ambiente físico deve ser uma das maiores prioridades dos marqueteiros. E aí eu sempre uso o termo marqueteiro, não é pejorativo, tá? É quem trabalha com marketing. Eu me considero um marqueteiro, enfim, é que, né, parece algo ruim, mas não é. Então, assim, a gestão desse ambiente físico, ele tem que ser uma das maiores prioridades, porque justamente ela tem uma grande influência na percepção de realidade dentro da mente do consumidor. E ela fala aqui de psicólogos, né, offices, consultórios de psicólogo, tem uma interessante, um exemplo interessante de uma gestão intuitiva do ambiente, né? A tua percepção de qualidade do serviço médico pode ser idêntico, né? Pode ser identificada a partir da qualidade da mobília que tem aquele consultório.
né? Se é um consultório que tem coisas de couro e muito chique, né? De muito garbo, aí usando um termo bem jovial, ela vai dar uma realidade, uma percepção de realidade, ela sempre coloca a realidade entre aspas, muito diferente na mente do consumidor do que aquele banco com um protetor de plástico barato, sabe? Então é bem interessante a gente pensar aqui o quanto que, mesmo antes da gente atender um cliente, pensando em um lugar físico, tá? A percepção do cliente quanto ao nosso produto, quanto ao nosso serviço, ele já é influenciado pelo ambiente que ele está inserido. Tem um consultório de um cirurgião plástico aqui na minha cidade que, cara, parece o Templo de Atenas, assim, é gigantesco o negócio, extremamente faraônica a obra, assim, dentro é tudo com preto e dourado, é muito, enfim, não é do meu gosto, mas é algo muito requintado e tem essa intenção, nitidamente tem essa intenção de mostrar ser um cirurgião plástico das estrelas, de algo muito preocupado com estética, é muito para quem procedimentos estéticos, então toda a preocupação estética ele mostra no ambiente físico dele. Então isso já vai mudando a tua percepção. É muito claro, você vê loja de comércio mais popular, que a loja ela não pode ter uma entrada muito triunfal, muito grande, porque você tem a percepção de que os produtos lá dentro vão ser caros. Então você tem essa gestão do ambiente, é muito importante, e aí eu estou falando de produto, mas a gestão do ambiente ela é muito importante porque ela cria a primeira percepção de realidade a respeito do produto e do serviço na cabeça do consumidor. Então, isso tem que ser uma prioridade de quem trabalha com marketing. Se você está vendendo um serviço onde tem um atendimento físico, como é esse ambiente físico? Você é dono de agência, é um marqueteiro, está querendo vender o seu serviço. Onde você vai fazer as reuniões? Quando você faz a reunião, você deixa um ambiente minimamente organizado com o seu logo novo aqui, ó, que apareceu um logo novo aqui, ou você deixa a bagunça aparente aqui do material escolar que você comprou para o seu filho? Foi bastante didático agora, não foi pensado, tá? Então, mas essas percepções. Não é à toa que eu coloco uma foto aqui com o meu filho, porque eu acho importante as pessoas saberem que eu tenho filhos. Né? No meu LinkedIn, a primeira coisa é pai de 2 filhos. Porque eu entendo que, você dá uma outra noção de prioridade, uma outra noção de organização, uma outra noção de priorização de demandas quando você tem filho. E de responsabilidade mesmo. Então eu uso esse posicionamento de pai, eu faço questão de colocar que eu sou pai, e é importante já deixar claro que se tiver alguma intercorrência com os meus filhos, eles vão ser a prioridade. Então que fique bem claro com isso. Não vou deixar de entregar nada, não vou, mas vamos combinar que isso é a prioridade e a prioridade. Então é importante tudo que você comunica no teu ambiente faz parte do seu posicionamento. Eu adoro esporte. Adoro esporte. Gosto das regras do esporte, gosto de exercício, gosto muito de quadrinho, gosto de Star Wars. Isso tudo posiciona. É o ambiente físico. Então isso serve para criar essa percepção. Diz a respeito, gosto de board games. Então serve para criar essa percepção do tipo de serviço que você entrega. Eu recebi um feedback muito legal e é engraçado, né? Eu sempre quero fazer as aulas mais corridas, mas eu me empolgo, mas tudo bem. Todas as propostas que eu faço, eu elaboro uma proposta, faço uma reunião de briefing, entendo a necessidade, e aí eu faço uma proposta numa apresentação e gravo um vídeo dessa proposta, explicando, o mais desenhando possível. Pego uma mesa digitalizadora, tento escrever nos pontos que eu acho importante, o mais didático possível. Primeiro porque a pessoa pode assistir mais de uma vez ou pode passar para outras pessoas esse vídeo e aí fica mais didático do que você só mandar o PowerPoint e a pessoa ter a percepção dela. Então é uma forma que eu encontro que acho mais legal. E eu recebi um feedback falando de um prospecto recentemente que ele falou, cara, foi a primeira vez que eu recebi uma proposta em vídeo e isso já mostra o seu posicionamento enquanto responsável pelo marketing.
não teve essa proposta, não foi proposital, inclusive vai falar no texto isso. Não foi proposital, foi para ajudar no fechamento de propósito e tudo mais, mas já serviu para me posicionar como uma pessoa que se preocupa com isso. Se eu estou assumindo uma cadeira de head de marketing, de CMO as a service, eu preciso deixar claro que eu tenho didática para passar briefings, treinar outras pessoas. Então, assim, tudo foi né? Não fui tão maquiavélico assim, mas deu certo. Meio que acaba sendo intuitivo. Quem tem loja física entende isso. Né, já comunica, porque você quer decorar do teu jeito, é você que está vendendo o serviço. Estúdio de tatuagem é muito claro isso, sabe? As tatuagens que você faz, tem muito estúdio de tatuagem que tem os próprios desenhos na parede, tem toda uma questão artística na parede, porque ele vende uma arte e o ambiente físico condiz com o estúdio. Dentista também, é muito diferente um dentista que atende criança de um dentista que atende adulto. Já tem um ambiente, né, formatado para criar a percepção da qualidade do serviço dentro da cabeça do consumidor. Então é muito importante a gente, quando pega um cliente ou quer vender o nosso serviço, entender que esse ambiente físico, que essa gestão de ambiente tem que ser uma prioridade nossa dos marqueteiros. Voltando lá, então ela fala, né, que o marketing pode esperar uma grande mudança na imagem do serviço simplesmente pintando a parede do consultório de neon, pink ou silver ou prata, ao contrário, no lugar de branco. Já vai mudar a percepção. E entendendo a importância de gestão das evidências, né, que a gente fala nas aulas anteriores, o marqueteiro ele entende que ele precisa tomar controle desses business to review and take control of o ambiente, né, a gestão de ambiente tem que estar dentro do controle do marqueteiro como parte do mix da entidade. Quando eu falo mix aqui, não é mix de produto. Quando eu falo mix aqui, é lá no sistema molecular que ele entende isso aqui como mix. Né? Vamos lá, lembrando que tem o transporte, né, airline, isso aqui eu falei na aula do 3, sei lá, que você tem o que é serviço e o que é físico. No airlines, no transporte aéreo, o serviço é transporte, mas existe dentro do modelo molecular da entidade, existe coisas físicas, né? Aqui, ó, tangíveis e intangíveis. Então, dentro do serviço ser intangível, existe o próprio veículo, o avião, e própria comida do avião. Então, a gestão da qualidade da comida, a gestão da aparência do avião influencia na percepção da qualidade do serviço transporte. Então, a gente tem que estar atento a esses elementos periféricos, saber se eles são tangíveis ou não, ou intangíveis, e entender como trabalhar para criar uma percepção do nosso serviço. Mágico, né? Muito legal. 1977 esse artigo, eu adoro reforçar isso. Então a gente tem que entender que a criação do ambiente pode, e aí o que eu comentei antes, a criação desse ambiente pode ser deliberado, né, ou acidente, como resultado de algumas decisões que a gente vai fazendo conforme pela decoração do interior. Então, nesse momento, minha gata está tentando abrir a porta. Ela abriu a porta e vou ter que fechar. Ótimo. E ela chegou aqui para falar um oi para vocês. Olha ela lá. Ela abre portas, interrompe gravações ao vivo e essa parte da aula eu não vou editar porque, enfim, dá mais trabalho editado que você conhecer a minha gata, a Brigitte, que não dá para ver, mas ela está aqui com as orelhinhas aqui assim. Enfim, então, voltando, vou até tomar uma água e aí a gente volta e encerra essa aula agora dentro do tempo que eu gostaria. Vou fazer essa aula um pouco mais curta. Deixa eu pensar, deixa eu ver qual que é a próxima parte.
Não, eu vou seguir. Eu vou seguir. Eu acho que eu vou para. Não sei. Então vai. Então é importante. Eu vou deixar esse insight para vocês da importância da gestão. Inclusive, eu falo para que toda aula aqui, todo vídeo que você assiste, e isso eu falo em proposta também, todo vídeo que eu faço, eu tenho um SLA de gerar pelo menos um insight que você pode usar na sua próxima reunião. Então, na sua próxima reunião, se você está ofertando um serviço, você já começa a entender a entidade de marketing como um mix com vários elementos e como trabalhar esses elementos. Na próxima aula, a gente vai ver como integrar essas evidências. Então, a gente tem as evidências tangíveis e as intangíveis, um ambiente, tem algumas coisas. Como que a gente faz esse cross? Lembrando que a gente já falou que quanto mais intangível é um produto, mais elementos tangíveis a gente traz na comunicação, e o contrário também é verdade, já dando um spoiler da próxima aula. Então, basicamente, nessa aula, o que é importante a gente saber? Que a gente tem que fazer uma gestão das dicas periféricas, das peripheral clues, né, que ele fala, das pistas periféricas, não era dica. Essas pistas periféricas para criar um imaginário de realidade na cabeça do nosso consumidor. A gestão do ambiente é parte primordial nesta criação deste imaginário. Então a gente precisa entender aonde o nosso cliente está inserido fisicamente, e essa para poder vou voltar. A gente precisa entender que onde o nosso cliente estiver inserido fisicamente serve como elementos, atributos para ele já ir criando uma percepção de valor do nosso produto. Em 1977, obviamente, não tinha internet, né? Então, se a gente começar a pensar, quiser trazer para o mundo de hoje, além de in-page de venda de um curso, diz bastante sobre o curso. Os e-mails de nutrição de um curso, a forma como você se comunica, a forma como você traz informação, o quão didático ou o quão enrolado você é para deixar claro elementos como valor, ganhos, o quão você faz a pessoa correr dentro de uma landing page até chegar no valor, mostra, já comunica, já vai criando uma expectativa dentro da cabeça da pessoa. Não necessariamente essa expectativa pode ser positiva ou negativa, mas cria uma expectativa na cabeça da pessoa. Então, o gestor de marketing, o responsável do marketing, precisa entender que todo ponto de contato que ele tem com o cliente serve como auxílio para a criação, elaboração de um imaginário do consumidor a seu respeito, a respeito do seu serviço ou a respeito do seu produto. Ambientes de agência, eles não são despojados à toa, o McDonald's não contrata só pessoas jovens à toa, o ambiente de aeroporto não é daquele jeito à toa, né? De novo, como fala aqui, muita coisa é proposital, muita coisa é resultado de uma série de tomadas de decisões. Né? Por exemplo, em algumas lojas de comércio, onde a decisão é vender mais barato, se ela vende mais barato, ela precisa ter mais giro, ela precisa ter mais produto, o espaço físico passa a não ser uma prioridade, e esse espaço físico que não é uma prioridade comunica exatamente isso, que ele não é uma prioridade, e por isso o produto lá, o preço lá pode ser mais barato. Se você vê um restaurante com fila ou bastante gente entrando e saindo, você entende que é um restaurante de alto fluxo, que não é um restaurante service, fast food, que você vai lá comer coisa rápida, não necessariamente você vai sentar para ficar lá curtindo um bom tempo. Então, a cadeira ser confortável ou não ser tão confortável assim, às vezes é proposital. Se bem que tem muito boteco que tem cadeira de metal e a gente fica bastante tempo, mas enfim, aí de novo cai na que a gente fala de que coisas acidentais. Mas é importante para o marqueteiro ter essa percepção, né? De novo,
Você tem o seu serviço, o seu coração do seu serviço, que é dentro da molécula, ele é intangível, mas existem coisas tangíveis ao lado que têm que estar sob seu controle, e o ambiente é uma dessas coisas. Beleza? Em 20 minutos, cravado, terminei a aula. É a primeira aula deste módulo inteiro, desse curso inteiro que eu consigo fazer dentro do tempo que eu me proponho, para não ficar tão pesado, porque eu me cortei, porque eu ia falar mais coisa, eu vou deixar para a próxima aula. Então é isso, muito obrigado e até a próxima aula.